Hoje eu tenho o desafio de encerrar uma série de sermões com vocês. Nós estamos, desde o início do mês passado, falando sobre uma série chamada DNA Tove. E o objetivo dessa série é explicar para os irmãos, aqueles que já são membros e aqueles que estão se achegando à nossa comunidade, quais são os traços distintivos da nossa igreja. Por que nós estamos aqui? O que nos move? Qual a razão de mais uma igreja na cidade de Guarulhos? Então, essa série tem a razão de esclarecer todas essas questões. Se você não esteve aqui nos primeiros encontros que nós conversamos, você pode ir nesse QR Code que está aí na sua frente, escrito Seja Bem-vindo, você pode escaneá-lo, você será direcionado às nossas redes sociais, o YouTube, o Spotify, e então você vai encontrar lá as nossas mensagens, não só dessa série, mas de todas elas que estão sendo pregadas desde que plantamos essa igreja há 3 anos atrás. Mas, nessa série, os capítulos, os episódios, eles estão contando uma história da nossa missão. E essa história eu quero então compartilhar com você aqui. No primeiro, pessoal, o Eliel vai colocar aqui a nossa missão. E essa missão, ela explica para a igreja, para aqueles que estão se chegando, qual é o objetivo da nossa igreja. O que estamos sendo movidos. E no primeiro episódio, nós explicamos para os irmãos que a Igreja Batista Tove, ela existe para uma razão. E essa razão é para honrar e amar a Deus. É isso que nos move, é por isso que estamos aqui. Esse é o fundamento da nossa igreja. Honrar e amar a Deus em tudo aquilo que fazemos. Nós não estamos com expectativas humanas de honrar homens, amar estruturas. Nós queremos viver a nossa vida e gastá-la a fim de que Cristo seja glorificado, honrando e amando ao Senhor. E honrando e amando ao Senhor, nós queremos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso significa o quê, Jefferson? Isso significa que nós não pregamos a nossa vontade, nós não pregamos a nossa mensagem, nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós pregamos Cristo morto e ressuscitado. E é esse Evangelho que muda a vida das pessoas, que transforma as pessoas. E honrando e amando a Deus, anunciando o Evangelho, o nosso objetivo é formar discípulos maduros de Jesus Cristo. Esse foi o terceiro episódio dessa série. Nós queremos que os irmãos sejam cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, maduros na sua relação com o Senhor Jesus Cristo e nas suas relações interpessoais. E essa maturidade decorre do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na medida em que a gente ouve o Evangelho, a gente aprende o Evangelho, e então a gente vai moldando a nossa vida segundo a vontade de Deus para nós. Amar ao Senhor e honrá-lo, anunciar o Evangelho, para formar discípulos maduros de Jesus Cristo. E a partir desses fundamentos, nós somos levados e movidos. Movidos ao quê? A servir a Deus servindo pessoas. No domingo passado, então, foi esse o 4º episódio da nossa série. Uma vez que compreendemos que devemos viver a nossa vida sob a perspectiva de honrar e amar a Deus, vivendo sob o fundamento dos apóstolos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, formando os discípulos maduros, nós queremos que isso nos leve a servi-lo, servindo pessoas. No domingo passado, nós ficamos focados na eclesiologia, na nossa administração como igreja, como nós, como igreja, devemos compreender o serviço. Hoje, eu quero terminar essa série com vocês olhando para o último episódio. Nós servimos a Deus servindo pessoas e vivemos comprometidos com a renovação da cidade e do mundo. Nós não só servimos uns aos outros aqui na nossa comunidade, nós também queremos ser uma expressão de Deus na cidade e no mundo, sermos levados para essa grande missão de Deus, levando o Evangelho de Jesus. Para encerrar essa série com vocês, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 29.
e nós vamos ler 14 versículos, os 14 primeiros. Jeremias, capítulo 29, versículos 1 a 14, diz assim, eu vou ler, você acompanha comigo o que o profeta Jeremias escreveu ao povo exilado na Babilônia. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Jeoaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, ou planos de paz, planos para fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com vocês mais uma vez, para que o Senhor nos guie nessa manhã segundo os seus propósitos. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado por tua palavra, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés, pés exilados, que aguardam o dia em que voltarão para casa. Obrigado porque é por meio dessa bússola que nós vivemos nesse mundo caído, afetado pela queda. Minha oração é que nessa manhã a tua palavra encontre no coração desses irmãos um solo fértil para que ela produza frutos que glorifiquem o teu nome. Abra os nossos olhos para compreender que o Senhor nos chamou para sermos representantes do teu reino no lugar aonde estamos. Nos
nos fortaleça e glorifica o teu nome. É assim que oramos, em teu nome, Jesus. Amém. Eu e a Thaís adoramos viajar, irmãos. A gente viaja bastante. A gente não pode ver um feriadinho como esse, que a gente já quer ir para o interior, para emendar uns dias de descanso para a gente. E nessas idas e vindas, a gente já conheceu bastante lugar que a gente gostou e que a gente não gostou. Alguns lugares interessantes, com comidas boas, e outros lugares nem tanto, que a gente falou, puxa vida, esse lugar não é tão legal assim. Deixa eu contar algumas experiências para vocês. Todo mundo gosta de Gramado, não é? Todo mundo adora, especialmente nessa época de frio, todo mundo vai para lá, tiram as blusas, aqueles coletes para fora para poder ir para Gramado. A primeira vez que eu fui para Gramado, eu e a Thaís, a gente foi para conhecer o Natal das Luzes em Gramado. Aquela festa. Meu irmão, quando nós chegamos lá, aquele lugar estava tão cheio, tão lotado de pessoas, que eu me lembro que de Canela até Gramado, que é coisa de 10, 15 minutos, era tanto trânsito que eu gastei 1 hora no trânsito tentando chegar em Gramado. Quando a gente ia para os lugares, e haviam filas gigantescas para você comer, qualquer cafeteria que você ia, era um tempo absurdo esperando para você poder se envolver ali com aquela experiência gastronômica. Conclusão, eu odiei Gramado. Eu fiquei desesperado. Eu falei, como que as pessoas podem gostar desse lugar? Tudo bem, a arquitetura é bonitinha, é legal, mas tudo aqui é cheio, é lotado, é muito caro também. Eu falei assim, não dá, eu odiei. Voltei aqui, conversei com alguns irmãos, o Heitor estava aqui naquela época, eu falei assim, Heitor, como é que você pode gostar de Gramado, cara? Que lugar desagradável. Mas aí, eu e Thaís conhecemos outros lugares que não são como Gramado. Outros lugares, mas para redimir Gramado, eu voltei lá em outra época que não estivesse tão lotado e eu gostei, irmãos. Foi uma experiência pontual. Mas nós conhecemos outros lugares. A minha mulher é pernambucana, como a maioria de vocês sabem, e todo ano a gente vai para Recife. A gente vai visitar os familiares, a gente vai tomar sol, a gente vai ver os tubarões lá na praia e deixar eles darem uma mordidinha, coisas dessa natureza. E eu gosto tanto do Recife, eu gosto tanto do Nordeste, que quando eu volto, eu fico lá uns 15 dias. Quando eu percebo, eu já estou falando, vixe Maria, gente, já estou assimilando o que acontece por lá. Já estou querendo comer tapioca no café da manhã, já estou querendo comer ovo mexido com mandioca, eu já estou totalmente envolvido de tanto que eu gosto daquele lugar. É isso que pode acontecer com a gente quando a gente viaja a lugares, ou quando a gente está em algum lugar, mesmo que não seja uma viagem, mas como a nossa cidade. A gente tem duas tentações no nosso coração. Duas coisas podem acontecer. Ou a gente não vai gostar, e a gente vai voltar esbravejando, reclamando, murmurando daquele lugar, ou a gente vai gostar do lugar. E quando a gente lida com essas duas tensões que podem acontecer, uma delas, quando a gente não gosta, pode gerar exclusão, pode gerar isolamento. A gente não quer se envolver. A gente não quer voltar mais lá. Foi assim que eu voltei de Gramado. Nunca mais eu volto nesse lugar. Até meus filhos dizerem que queriam voltar porque tem tanto parque e tudo mais, e aí os pais sabem como que funcionam as coisas. Mas a gente não quer se envolver e participar. A gente quer se isolar. Mas quando a gente gosta, a gente corre o risco de começar a se assimilar ao lugar, a ficar muito parecido com ele. Essas são as duas coisas que estavam acontecendo nesse texto que nós lemos aqui. Deixa eu te dar o contexto histórico desse texto. O Senhor Deus estava olhando para o seu povo, Judá, e ele estava angustiado, triste com a postura do seu povo. Judá havia se esquecido do seu Deus.
ele havia se assimilado aos outros povos, às outras culturas, e então eles começaram a ter a sua moral corrompida, começaram a viver de uma forma que não agradava a Deus. Mas não era só na sua vida prática, ordinária, nas coisas que eles faziam. Havia também uma mudança no coração do povo de Judá com relação à sua espiritualidade. Eles começaram a adorar outros deuses, começaram a oferecer sacrifícios aos outros deuses, queimar incenso a outros deuses. E se você conhece um pouquinho sobre a palavra de Deus, você sabe muito bem que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E então o Senhor Deus prometeu a Judá que levaria esse povo para um cativeiro, que uma outra nação usada por Deus viria, e essa nação, ela iria levar a nação de Judá para um período cativo. E essa nação foi a Babilônia. O rei Nabucodonosor sitiou Judá, invadiu Judá, ele pegou os utensílios do templo do Senhor em Jerusalém, ele levou os nobres, a elite de Jerusalém inteligente para a Babilônia. E então o povo de Judá viveu a sua história cativa, sendo dominada pelos babilônicos. Mas depois de um tempo, um dos reis de Judá, Zedequias, quis se rebelar contra a Babilônia. Ele quis novamente se opor ao domínio babilônico. E então Nabucodonosor, para mostrar a sua força, ele vai numa segunda incursiva para Jerusalém e ele novamente domina o povo. Ele novamente saqueia o templo, ele novamente rouba do templo os utensílios e leva mais pessoas para a Babilônia, para viver na Babilônia. E esse é o contexto da carta que nós lemos aqui. É nessa segunda invasão babilônica que Nabucodonosor faz e leva para a Babilônia o povo de Deus, que Jeremias escreve para o seu povo. Porque havia uma grande tensão naqueles homens que foram levados. E qual era a tensão? Apesar deles estarem distantes de Deus, eles sabiam qual era a moral de Deus, o caráter de Deus. Eles sabiam quem Deus era. Então a grande pergunta desse povo era: como nós vamos viver nessa cidade em que estamos agora sendo povo de Deus? Como eu e os meus irmãos cativos vamos agora viver sem o templo, onde a gente orava ao Senhor, onde a gente sacrificava ao Senhor? Como vai ser essa vida vivida no meio de diferentes religiões aqui na Babilônia? Como que vai ser viver no meio de diferentes visões morais, no meio desse pluralismo, onde tantas vozes dizem o que é certo e o outro também o que é certo, e a gente nem sabe o que é verdade. No meio desse secularismo crescente, dessa hostilidade com relação ao povo de Deus, como nós vamos viver aqui, no meio da competição de narrativa sobre o que é bom e o que não é bom? E então a pergunta que fica para esse povo que está cativo é: como eles deveriam viver fielmente a Deus sem fugir do lugar em que eles estavam, sem fugir da cultura que eles estavam, mas, sobretudo, sem se render à cultura em que eles estavam. O sentimento do povo levava eles a uma angústia e perguntas que faziam que eles quisessem ou se isolar da Babilônia. Nós não somos desse povo e por isso a gente tem que rejeitar esse povo. Não dá para viver aqui, não dá para viver com tantas religiões diferentes, com tantas visões diferentes. Isolamento. Mas também havia uma possibilidade desse povo desejar se assimilar com a Babilônia, porque toda essa cultura diferente é gostosinha, ela nos aquece, ela nos aperta o coração, então a gente se sente acolhido por ela. Então é um grande problema
que está sendo trabalhado aqui é como viver nessa Babilônia sem se assimilar à cultura, mas também sem fugir dela. Nem assimilação e nem isolamento é a resposta do profeta Jeremias para esse povo. Nem isolamento, nem assimilação é a forma como essa igreja, anos depois, séculos depois, é como a Tove, é como você vai viver nesse mundo, nem se isolando dele e nem se assimilando a ele. Então, como a gente deve viver no mundo que a gente vive, Jefferson? Há algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse texto. E a primeira delas, ela está logo no versículo de número 4. Dá uma olhadinha comigo no versículo de número 4. O profeta Jeremias escreve para esse povo que está nessa tensão. E ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu não sei se você consegue perceber no texto que quem deportou o povo para a Babilônia não foi Nabucodonosor, embora ele tenha sido o instrumento que Deus usou para isso. Mas quem deportou o povo, o seu povo, para a Babilônia foi o próprio Deus que fez isso. Olha comigo novamente. A carta é para os exilados que eu deportei. Quem está falando? Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Fui eu que deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. E a primeira verdade, então, que fica clara para a gente, é que nós precisamos ser um povo, uma igreja que reconhece que foi enviada por Deus para o lugar aonde ela está, para a cidade onde ela está. Judá não estava na Babilônia por acaso. Ela foi enviada por Deus para viver nessa cidade. E aqui tem um contexto muito maravilhoso quando a gente pensa sobre isso. Porque se você voltar a alguns capítulos anteriores a esse texto que nós lemos, no capítulo de número 24, você verá que o profeta Jeremias, ele teve uma visão de 2 cestos. E nesses 2 cestos haviam figos bons e figos maus, figos ruins, figos que não prestavam. E então ele ouve o Senhor, Deus perguntando para ele: Jeremias, quem são para você os frutos bons, os figos bons, e quem são os figos ruins? A primeira impressão que a gente tem quando olha para esse cenário é que figo bom seriam aqueles que ficaram em Jerusalém e não foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia. Afinal de contas, o rei Nabucodonosor invadiu a nossa terra, escolheu alguns e levou para lá, mas nós ficamos. Nós somos bons, o Senhor nos poupou, nós estamos aqui, pastores, profetas, sacerdotes, e todos esses que ficaram aqui são a casta de Deus, é o povo escolhido, nós somos bons o bastante para Deus ter nos preservado. Só que não é isso que está acontecendo. Quando Jeremias vê essa visão, Deus diz para ele o seguinte: os figos bons são aqueles que eu deportei para a Babilônia. E os figos ruins, Jeremias, são aqueles que ficaram em Jerusalém. E se você continuar o texto do capítulo de número 24, você vai ver que a palavra de Deus, ali no versículo 5, de capítulo 24, vai dizer assim: eu enviei o meu povo para a Babilônia, expulsei eles desta terra, mas eu vou olhar favoravelmente para eles. Eu vou trazê-los de volta, eu os edificarei, eu os plantarei, eu não os arrancarei. Então, o que Deus queria com esse propósito? 2 coisas estavam acontecendo.
A primeira coisa, Deus estava levando o povo de Judá para a Babilônia a fim de exercer seu juízo, mas também a fim de exercer sua graça e a sua misericórdia. Porque o juízo de Deus, ele não anda desacompanhado do seu amor leal para conosco. Então Deus estava levando esse povo para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles voltassem os seus olhos para Deus e com isso eles fossem uma expressão do amor de Deus na cidade em que eles estavam. Então Deus está dizendo: vocês são os figos bons, eu levei vocês para esse lugar, porque eu quero fazer com que vocês sejam instrumentos dos meus valores no lugar onde vocês estão. E os outros que ficaram, esses são os figos ruins. Por quê, Senhor? Porque o coração desses homens é obstinado. Esse povo que eu levei, é verdade, Jeremias, eles erram, eles escorregam, eles tropeçam, eles caem, mas eu darei a eles um coração que vai me conhecer. Eu darei a eles um coração disposto a se arrepender dos seus pecados, e vou fazer deles um povo, um luzeiro, que vai refletir os meus valores aonde eles estão. Quanto aos que ficaram, esse povo chama pelo meu nome. Eles são pastores, mas eles distorcem a minha palavra e eles dispersam o povo. Eles são profetas, mas profetizam não em meu nome. Não sou eu que enviei eles. Quanto a esses, eu vou destruí-los, porque eu sou o Senhor. E o que isso tem a ver comigo, Jefferson? O que significa saber que foi Deus que enviou o seu povo para a cidade, e que isso era bom, era propósito de Deus? O que isso tem a ver comigo e com você, é a compreensão de que eu e você estamos exatamente no lugar onde Deus nos colocou. Seja para que Ele estabeleça o seu juízo e a sua misericórdia, ou seja também, para que eu e você, a partir disso, reflitamos o caráter de Deus aonde estamos. Mas a verdade, meu irmão, é que eu e você estamos em lugares, na vida ordinária da cidade, fazendo o que estamos fazendo, acreditando que aqueles lugares são escolhas que eu e você fizemos. Eu e você decidimos, eu e você nos colocamos, eu e você nos posicionamos. E qual é o problema disso, Jefferson? É que quando eu e você acreditamos que a nossa vida é dirigida pelas nossas vontades e escolhas, e não pela mão soberana do Senhor guiando a história, a gente começa a se desiludir com as coisas. A gente vai para Gramado acreditando que vai ser uma maravilha, e que a gente vai adorar, e que a gente vai curtir, mas aí quando a gente chega no lugar, a gente percebe que a gente não gosta, e aí a gente começa a reclamar do lugar onde que a gente está. A gente vai para outro lugar, e a gente percebe que é muito legal, e aí a gente começa a se assimilar com esse lugar, e esquece quem foi que nos mandou. E a razão pela qual nós estamos nesse lugar. E ao invés de sermos mais parecidos com quem nos envia, com quem é o nosso verdadeiro rei, com a nossa verdadeira cidadania, a gente começa a esvaziar os valores do reino, os valores do nosso rei. Compreender que é Deus que nos coloca onde estamos, é um senso para o povo de responsabilidade com a posição que eles estão. Mas como isso, Jefferson, tem a ver na minha vida? Talvez você seja um professor, talvez você seja um contador, talvez você seja alguém que está trabalhando em um hospital como enfermeiro, talvez você está dando palestras sobre aquilo que você sabe, talvez você seja o diretor de uma empresa, talvez você seja um médico, um advogado, mas você não está satisfeito. E então o que você faz, acreditando que a sua vida é dirigida por você, você reclama. Você reclama das pessoas que trabalham com você, você reclama dos seus chefes, você reclama do dinheiro que você ganha, você reclama das faltas de oportunidades que você tem.
porque você acha que a sua vida é movida por você, que figos bons são aqueles lugares em que você gostaria de estar, onde você desejaria viver, mas não aonde Deus te colocou para ser um representante dos valores dele. Então a gente perde o discernimento de que a nossa vida não é guiada pelas nossas próprias vontades, mas que, apesar de nós, a mão soberana de Deus está guiando a nossa história. Então, a nossa vida, ela é uma vida guiada por aquele que de fato nos está conduzindo para os seus propósitos eternos. Essa igreja, ela não está em Guarulhos por acaso. Você não está no seu trabalho por acaso. Você não trabalha lá por uma coincidência, porque alguém abriu uma porta para você e mandou o seu currículo. Seu condomínio aonde você mora não é uma obra do acaso. As coisas que você faz na rua da sua casa, os vizinhos que você tem, a escola onde você estuda, não é obra do acaso. Deus plantou o seu povo em lugares específicos para que eles cumpram os seus propósitos eternos. Então a pergunta não é como a gente vai viver aqui. A pergunta não é por que Deus nos trouxe para esse lugar. A pergunta que a gente deve fazer é por que eu e você ainda não estamos vivendo os valores do reino de Deus onde nós estamos plantados por Ele. Por que as pessoas te conhecem mais pelas tuas reclamações, pelo teu descontentamento, do que pela satisfação e contentamento que você tem no teu Senhor, pelo que Ele está fazendo na sua vida e onde Ele te plantou? A compreensão de que é Deus que nos guia, ela muda a forma como a gente age e lida com as coisas e os ambientes onde nós estamos. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não sei aonde você está plantado. E talvez seja um lugar bem amargo mesmo. Um lugar difícil de lidar com as coisas, onde a sua fé é questionada em todo tempo, onde seus valores são questionados em todo tempo. E então você corre o risco de viver no meio dessa tensão, de ora querer se isolar desse meio e achar que isso não é bom, então Deus tem que abrir uma outra porta, Deus tem que fazer uma outra maneira. E ora se assimilar tanto ao lugar e esquecer a sua verdadeira identidade. Então o que o profeta está dizendo para esse povo que está nessa tensão, é o que ele diz para mim e para você. Vocês devem viver no lugar onde vocês estão, com a compreensão de que é Deus que colocou vocês nesses lugares. Não importa onde é, não importa o que você está fazendo. Quando eu saí da faculdade, eu relutei muito para atuar na profissão que eu desenvolvo, na área em que eu atuo. A maioria de vocês sabem que eu atuo na área criminal como advogado. Mas todos os estágios que eu encontrava, todas as oportunidades que se abriam, era na área do direito criminal. E eu lutei muito tempo nessa tensão, querendo me isolar disso, querendo viver distante, achando que isso não era para mim, que Deus tinha outras coisas para mim, e que o meu senso de ética cristã e moralidade, na verdade, tinha que me afastar dessa área. Mas todas as vezes estava lá eu, numa nova oportunidade, nesse mesmo lugar. Mas até que a compreensão de que é Deus que nos guia e nos leva para onde Ele quer, determina a qualidade da vida que nós vamos servi-lo. A compreensão de que você está exatamente no lugar que talvez não seja onde você queria. Eu queria Jerusalém, mas Deus me colocou nessa Babilônia, com um lugar estranho, com pessoas que adoram outros deuses, com valores morais outros. Mas a compreensão de que é Deus que me trouxe aqui, determina a qualidade da minha vida cristã e o meu serviço. Então eu comecei a perceber
que atuar na área do direito criminal era uma grande oportunidade de falar com pessoas que a maioria da população não tem acesso, que não conversa, ou por medo, ou porque nem acredita que aquela pessoa é esse indivíduo. Mas quando ele estava ali na minha frente, eu podia dizer: Jesus pode mudar a sua vida, e você pode parar de traficar, você pode parar de roubar banco, você pode parar com esse contrabando, porque existe um tesouro maior, que não é esse que o mundo dá, mas Cristo pode oferecer para você. Então, eu comecei a compreender que as escolhas que eu fiz, elas não eram determinadas exclusivamente pela minha vontade. Havia uma mão soberana guiando a história, me plantando exatamente aonde Ele queria. Então, se você está lá na clínica psicológica, se você está lá na faculdade, não era que você planejou. Se você está lá no escritório de advocacia, lidando com chefes, com advogados chatos, eu conheço minha categoria. Se você está lá na publicidade, em algum lugar, na prefeitura, enfim, eu não sei onde Deus te colocou. No condomínio onde você mora, na rua em que você mora, você não está satisfeito com a casa que você tem, então você está reclamando sobre tudo o que vive. Bem-vindo à lógica subversiva do reino de Deus, em que eu e você não vivemos de acordo com as nossas escolhas e preferências. Talvez sua vida desabou e agora você teve que reconstruir as coisas. Bem-vindo! Deus está plantando você exatamente onde Ele quer. Deus está te conduzindo segundo os seus propósitos e a sua vontade, porque é Ele que sabe o que é bom para nós. Agora, Jefferson, quando eu compreendo que estou exatamente no lugar onde Deus me colocou, e isso não vai me isolar, não vai fazer eu me distanciar, e também não vai fazer com que eu me assimile ao lugar, porque eu tenho a compreensão de onde eu sou, como eu devo viver. A segunda verdade aqui no texto para nós, a partir do versículo 5. A compreensão de que é Deus que te colocou, ela reordena a forma como você vive e serve. Olha o que está escrito no versículo de número 5. Lembra, Judá, fui eu que enviei vocês. Então agora eu vou dizer para vocês como vocês vão viver nessa cidade. E que forma que é, Senhor? Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam dos frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para se casar com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam, busquem a prosperidade ou a paz da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês, ou a paz na sua tradução aí, de vocês, depende da paz ou da prosperidade da cidade. Olha que interessante, Jesus está colocando agora uma condição para esse povo. Agora que vocês compreenderam que o lugar que vocês estão não é por acaso, mas sou eu que estou guiando a história e plantei vocês aqui, então vocês precisam entender o modus operandi disso. Vocês vão entender como vocês vão viver aqui. E como vocês devem viver? Se envolvam com a cidade. Vocês vão construir casas e habitar nelas. Vocês vão plantar jardins, vocês vão produzir, vocês vão adubar a terra, vocês vão gastar tempo em ver as árvores crescendo e dando frutos, vocês vão comer dos frutos dela, vocês vão se casar, vocês vão ter filhos, ou seja, vocês vão viver nessa cidade envolvidos com ela. O que isso significa, Jefferson? Deixa eu te contar um pouquinho do contexto que estava acontecendo aqui. Se você voltar um pouquinho mais, no capítulo de número 23, você vai ver o profeta Jeremias lidando com a seguinte situação. Pastores que estavam sendo homens infiéis a Deus e dispersando o povo.
sacerdotes que estavam sendo adúlteros, homens que deveriam, com a posição que tinham, dar testemunho de Deus, mas não estavam dando testemunho disso. Profetas que profetizavam em nome do Senhor, e se você olhar o capítulo 23, versículo de número 16, você vai ver o Senhor dizendo assim: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Jefferson, o que está acontecendo? Quando esse povo é levado cativo até a Babilônia, os profetas, os sacerdotes e os pastores que estão sendo acusados por Deus aqui no capítulo 23, eles que ficaram em Jerusalém e se achavam os figos bons, mas o seu coração estavam totalmente distante de Deus, eles começam a dizer para aqueles que foram deportados, para que eles permanecessem com as suas malas arrumadas. Olha, não se acostumem com o lugar que vocês estão, não. É passageiro o que vai acontecer aí. É rapidinho. Vocês vão ficar só um pouquinho de tempo. E aí você pode olhar aqui no capítulo 28, um profeta chamado Ananias, tem outro no final do capítulo 29, o profeta Semaías, e outros profetas que dizem para o povo falsas profecias. E é curioso, porque quando você olha o capítulo 28, por exemplo, e o versículo de número 2, você vai ver esse Ananias dizendo o quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor. Tem cheiro de crente, de homem de Deus. Usa título de pastor, mas sua posição dispersa o povo. Usa a língua emprestando ela para Satanás, para enganar o povo. Rótulo, cheiro, mas não tem coração, não tem vida com Deus. E aí esses homens começam a enganar o povo e dizer: olha, daqui 2 anos, acreditem em mim, vocês vão sair da Babilônia e vocês virão para Jerusalém novamente. É muito legal que nesse capítulo 28, Jeremias olha para Ananias e fala assim: uau, que legal que você está dizendo, cara. Tomara que seja isso mesmo. Tomara que tudo isso que você está dizendo seja verdade. Que o povo volte em 2 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os profetas que vieram antes de mim e de você, eles disseram outra coisa para esse povo. Então é bom que o que você diga se cumpra. Porque se não se cumprir, você está em guerra contra a vontade soberana de Deus, que levou esse povo para lá, que quer esse povo nesse lugar. E contender com Deus, Ananias, é morte. E você vai olhar no final do capítulo 28, que é exatamente isso que acontece. Então, Deus está dizendo para esse povo algo oposto daquilo que as falsas profecias estão dizendo. Deus está dizendo: olha, os falsos profetas estão dizendo para vocês ficarem com as malas prontas. Aí olha então para o versículo de número 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: o meu conselho para vocês é outro. Não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção a eles, aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Parem então de acreditar nas vozes que estão clamando pela sua fidelidade, que estão instigando a sua imaginação a acreditar que você pode ser melhor em outro lugar, em outra oportunidade, a fazer outras coisas, sem de fato ouvir a voz de Deus para você, sem compreender e discernir qual é o propósito de Deus para você. E qual é o propósito de Deus, Jefferson? Os cristãos, o povo de Judá, eles devem trabalhar pelo bem da cidade onde eles estão.
Eles devem trabalhar pelo bem comum, mesmo em sociedades que não compartilham os mesmos valores que eles. Mesmo em ambientes hostis, onde as nossas convicções são colocadas em xeque, Deus está dizendo: não ouça os profetas, não ouça esses pastores mentirosos que estão dissolvendo o meu povo. Não ouçam, porque eu não os enviei. Eles são mentirosos. Eles estão dizendo para vocês: fiquem com as malas arrumadas, porque a qualquer momento vocês vão embora. Em 2 anos, Deus vai tirar vocês daí. Não ouçam o que esses homens estão falando, porque eu chamei vocês para um bem maior, um bem comum, mesmo em uma terra hostil, que não compartilha esses valores. E o que isso implica para mim, Jefferson? Isso implica, Judá, que quando você construir casas e habitar nelas, quando você plantar jardins e comer desses frutos, quando você se casar, ter filhos e dar os seus filhos em casamento, você está se envolvendo com essa cidade, você está, a partir disso, se misturando, se engendrando com essa cidade, de modo que você participa dela. Você vai participar dela na educação. A partir dos valores do reino de Deus, as pessoas vão ser educadas a partir desses valores, mesmo em uma terra hostil. Você vai começar a se envolver com essa cidade a partir da arte, a partir das expressões artísticas, e o povo vai conhecer um outro tipo de arte, que não é a que eles confessam, mas a partir disso, dos valores do reino de Deus, porque você está no lugar onde você está. As pessoas vão começar a fazer políticas diferentes, porque você vai se envolver com a cidade, você vai construir casas, vai plantar, e quando você se envolver com a política, você não vai ser como esses políticos são, você não vai vender seu voto na Câmara para ganhar um tostão para você vai viver a partir dos valores do reino de Deus, e vai fazer políticas públicas diferentes. Você vai ser um médico que não fica dormindo no plantão, então quando pacientes estão morrendo, como todos os outros fazem, você vai se comprometer em servir a mim, porque eu te coloquei nesse lugar, servindo pessoas e cuidando delas. Você vai fazer negócios diferentes, você não vai roubar as pessoas, você vai viver a partir de outros valores. Em outra ideia, o que Jeremias está dizendo é: os cristãos devem ser os melhores cidadãos da Babilônia. Judá deve ser o melhor povo de Deus no lugar em que ele está. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Vivendo onde você está, seja sincero com você mesmo. Será que eu e você compreendemos que foi Deus que nos colocou lá? E o propósito de Deus é para que a gente produza o bem comum na vida das pessoas que estamos cuidando? Onde você está? O que você está fazendo? As pessoas conhecem mais o Evangelho a partir daquilo que você está executando? Será que o que você faz advogando, vendendo pão lá na padaria, no caixa do supermercado, na mecânica onde você trabalha, será que você é um cristão melhor, que reflete não os valores da Babilônia em que você está, mas os valores de um outro reino, de um outro rei, de um outro Senhor? Como que as pessoas conhecem você? Por aquele empresário que engana os outros? Por aquele prestador de serviço que nunca cumpre aquilo que promete, que sempre se atrasa, que sempre está dando um jeitinho, que se favorece nas relações? Então desculpa, meu irmão, você se assimilou à Babilônia. Você acreditando que viver aqui era bom, você começou a se parecer mais com ela. Ou talvez você é o que está brigando com o isolamento, querendo fugir do lugar em que você está, porque você acha que você é muito bom para as tarefas que você está executando. Então deixa eu te dizer, o que Deus está dizendo para esse povo não é sobrevivam na Babilônia,
é multipliquem-se, construam casas, plantem, deem frutos onde vocês estão. Não é se isolem, mas é construa. Não é uma outra coisa senão dizer a esse povo: o exílio que eu e você vivemos, aonde estamos, é palco para o testemunho dos valores do reino de Deus. É um palco para que as pessoas conheçam o Evangelho a partir daquilo que você está fazendo. Porque quando você está fazendo com a consciência de que é Deus que te colocou, isso aponta para outro reino. Isso aponta para outro Senhor. Isso aponta para outros valores. E então o nosso entorno começa a ser mudado. A gente nem precisa ser proselitista. O que Deus está mandando para esse povo de Judá não é preguem, embora isso seja importante e fundamental. Mas não é proselitismo que ele diz para o povo de Judá fazer. Ele diz: vivam a vida ordinária onde vocês estão. Desfaçam as malas, porque eu tenho outros planos para vocês. E esses planos envolvem exatamente o lugar onde vocês estão inseridos. E é a partir disso que vocês serão conhecidos, não apenas pelo rótulo de crente, não apenas pelos cultos que vocês frequentam, que vocês realizam, mas pelo bem que vocês promovem na cidade, pelo bem que vocês promovem onde vocês estão inseridos. E esse bem não é sobre vocês, é em nome daquele que colocou vocês nesses lugares. Então, meu irmão, nessa dimensão, eu e você precisamos viver inseridos nessa cidade. Aonde você está? Aonde você está, as pessoas conhecem você pelo bem comum, a partir dos valores do reino que você está produzindo. Será que eu e você, ao invés de criticarmos a política, e a crítica que a gente tem que fazer à política é sobre púlpitos que colocam vereadores, prefeitos, deputados em cima pedindo voto. Mas se envolver com a política é minha obrigação e sua obrigação, porque você é um ser social, engajado nesse mundo. Mas a partir de que política eu e você se envolvemos? Com aquele que paga R$100 para eu votar? Ou com aquele que a gente dá um tapinha nas costas e vota porque é amigo, mas não a partir dos valores do reino de Deus. E isso então nos move e nos faz sair do lugar que estamos e servir a Deus servindo pessoas engajados com a cidade. Será que a gente está investindo em educação mesmo nos nossos filhos? Ou a gente está isolando os nossos filhos? Não, porque esse mundo não ensina nada de bom, então a gente precisa viver numa bolha e distante de toda e qualquer possibilidade de ser contaminado, porque a gente é séptico demais. Mas será que a gente não deveria se envolver com essa cultura, sem se assimilar a ela, para que os nossos filhos possam ser testemunha dos valores do reino de Deus para outras crianças e outros adolescentes? Será que a gente não tem que investir mais na educação dos nossos filhos, para que eles sejam esses instrumentos na cidade, para que amanhã essas crianças e esses adolescentes sejam o próximo prefeito de Guarulhos e essa cidade promova justiça social a partir dos valores do Evangelho de Jesus Cristo? Então, meu irmão, se a gente está acomodado, sentando nas nossas cadeiras, acreditando que cristianismo é isso aqui, então você não entendeu nada. Se você acredita que cristianismo é vir um domingo, levantar sua mão, cantar uma música e não se engajar com a renovação da cidade, do mundo, a renovação social, tomar para si o lugar onde Deus te plantou e fazer desse lugar um território dos valores do reino de Deus, e com isso fazer com que o mundo conheça Jesus, então você não entendeu ainda os valores do reino de Deus para a sua vida, porque os valores são outros. Desfaçam as malas, porque eu tenho outros planos para vocês. E aí então, Jefferson, para encerrar, a partir de que eu devo viver, de que fundamento eu devo viver? Então ele vai dizer aqui para a gente, nos versículos 8
até o final que nós lemos. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer sobre onde a esperança desse povo deve estar sustentada. E essa esperança que vive num mundo hostil não está sustentada nos valores humanos, não está sustentada nas ideias imaginárias daqueles que falam outras coisas para nós. A igreja não tem que se envolver, a igreja não tem que participar, a igreja não pode, porque isso é coisa do mundo. Não, a partir do que nós sustentamos a nossa esperança? Olha o que está escrito no versículo de número 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, veja, parece que não é o tempo que os profetas estavam dizendo, mas é um tempo muito maior. Quando completar os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei, cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Eu vou trazê-los de volta. Vocês vão voltar para casa. E então, por quê? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar mal, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, vão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Onde a esperança então desse povo está fundamentada a partir da compreensão de que foi Deus que os colocou e de que eles devem se envolver com a cidade a partir dos valores do reino de Deus, nem se isolando e nem se assimilando. Eles devem viver essa compreensão a partir da esperança de que é Deus que sabe o que é melhor para eles. Sou eu que sei que planos que tenho para vocês. E esses planos não são de mal, não são de destruição, não são de danos. Eu não coloquei vocês na Babilônia para fazer vocês serem destruídos, para vocês serem tentados na inclinação do pecado de vocês todo instante. Eu coloquei vocês em lugares difíceis, para que vocês maduros possam refletir os valores do reino de Deus aonde vocês estão. E então o mundo conheça. Aqui a gente lê esse texto de forma equivocada. Sabe como que a gente lê esse texto? Quando a gente lê ele, a gente lê de forma individual, né? A gente lê assim, não, é Deus que sabe que planos Ele tem para mim. E de fato, é Ele que sabe que planos que tem para mim. Mas o contexto desse texto não é só individual, é coletivo. Deus está dizendo isso para Judá. Judá, sou eu que sei que planos que eu tenho para você. Tove, é Deus que sabe os planos que eles têm para essa igreja. E esses planos não são de mal. São para que essa igreja seja um valor, refletindo no mundo, Cristo Jesus morto e ressurreto. É Deus olhando para a sua família e não para os seus planos pessoais. Não, olha, minha carreira, o meu diploma, o meu serviço. Não, é coletivo. É Deus olhando para a sua casa e dizendo, eu coloquei vocês onde vocês estão, para que Babilônia conheça os meus valores. Para de ouvir as vozes que clamam pela sua fidelidade. Para de achar que é Deus que está te castigando. Não, Deus não está te castigando. Ele te colocou aqui para que você se arrependa dos seus pecados e a partir disso você seja um palco a fim de que o mundo conheça Cristo Jesus. Aonde você está? Porque sou eu que sei que planos que eu tenho para vocês. E esses planos não são de paz, de morte, são de paz. É muito legal que essa palavra aqui, no grego, no hebraico, é shalom. E shalom tem a ver com paz e prosperidade. E aí quando você olha para o contexto do que Deus está dizendo para o povo, Ele está dizendo assim, a sua paz e a sua prosperidade, Judá, depende da paz e da prosperidade da Babilônia. Se eles tiverem paz, vocês terão paz.
Se eles forem prósperos, vocês serão prósperos. E como é que eles vão ter paz e ser prósperos? Construam casas, plantem, deem frutos, casem-se, deem seus filhos em casamento, se envolvam com a arte, com a cultura, se envolvam com a política, mostrem para o mundo, mostrem para a Babilônia que existe uma outra forma de viver. E então eles vão entender o que é paz genuína, o que é prosperidade genuína. Então é condicional. Vocês vão viver isso, porque sou eu que sei que planos que tenho para vocês. Agora, nós não estamos nesse mundo porque, com todo respeito aos pensamentos escatológicos diferentes do meu, mas acreditando numa progressão de um mundo melhor. Não, este pastor não acredita nisso. Eu acredito que cada vez mais nós viveremos dias difíceis e hostis dessa Babilônia, que eu e você estamos exilados também, que estamos vivendo todos os dias diante de tensões e lutas difíceis. E quando isso acontecer, Jefferson, olha o que está escrito no versículo de número 12. Então vocês clamarão a mim. Vai ser difícil lidar com as pressões. Vocês virão a mim e vocês orarão, e eu ouvirei vocês. Vocês me procurarão nos dias difíceis das tensões, que vocês vão achar que estão no lugar errado, plantados em um lugar difícil, seco. Então eu vou ouvir vocês, vocês vão me achar, porque eu vou me deixar ser encontrado por vocês. Então, quando as esperanças de vocês estiverem difíceis, declara o Senhor, eu os trarei de volta para casa do cativeiro. Nossa esperança ao se envolvermos com a cidade não é de que a gente vai conseguir transformar esse mundo numa Jerusalém, numa Sião. Não, não é isso. Mas em cada centímetro quadrado da existência das pessoas, onde você estiver, elas vão experimentar uma Sião. Elas vão experimentar uma Jerusalém. Elas vão entender que há outra forma de lidar com a sua esposa, que não seja a partir do adultério. Eles vão entender que existe uma outra forma da gente honrar os nossos filhos, que não seja com desprezo ou violência. Porque existe um outro valor, um outro rei, um outro reino que grita aos nossos ouvidos. E então, um dia, eu e você, que não vamos esperar por soluções definitivas aqui, vamos poder experimentar aquilo que sempre ansiamos quando fomos exilados na Babilônia. E o que é, Jefferson? Voltar para casa. No filme Senhor dos Anéis, existe a história de um homem chamado Boromir. Eu não sei se você já assistiu ou leu. Boromir é um grande guerreiro valente da terra dos homens. E Boromir está participando junto com Frodo e com seus amigos daquele grupo que vai ajudá-lo a levar o anel para ser destruído. Só que Boromir, ele é tentado todas as vezes na tentação de tomar o poder do anel, porque ele queria que o poder do anel mudasse a sua cidade, mudasse a terra dos homens, que fosse um outro lugar melhor, cheio de esperança para as pessoas. E ele percebe que isso seria muito difícil de acontecer, que isso seria impossível de acontecer. Então ele está num momento desesperançoso, e ele começa a conversar com um homem chamado Aragorn. E aí, quando eles começam a conversar, ele começa a encher o seu coração de esperança. Não no poder do anel, não na terra dos homens, não nas coisas desse mundo, mas ele diz o seguinte, depois de falar sobre a sua preocupação com o seu povo, ele então narra o seguinte, ele vai exprimir sua esperança profunda, dizendo o seguinte, um dia nós voltaremos à Cidade Branca. Cidade Branca não é a terra dos homens, é uma outra cidade.
Um dia nós voltaremos à Cidade Branca com o som das trombetas de prata. E o guarda da torre fará o anúncio que estamos retornando para casa. É essa a esperança de Aragão, e é a minha também. Um dia os anjos tocarão as trombetas. Um dia o verdadeiro rei, ele voltará para buscar os seus súditos que estão exilados na Babilônia. E então, meu irmão, toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa sensação de não pertencimento que a gente tem, vai ser dissipado. Porque isso que é corruptível, então se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E ao som das trombetas, o guarda da torre fará o anúncio que estamos retornando para casa. Eu, o Senhor, trarei vocês de volta do cativeiro para casa. E o seu lar, meu irmão, não é esse lugar, mas é onde Deus quer te usar para que outros possam voltar para casa também. Se você quer se comprometer com isso, eu quero te convidar a orar nessa manhã. E a sua oração vai ser muito simples. Vai ser: Deus, me ajuda a refletir os valores do reino de Deus aonde o Senhor me colocou. Talvez aqui não seja o teu país. Talvez aqui não seja o lugar da profissão que você tanto queria. Não importa. Deus te trouxe para cá e Ele quer usar você para que outras pessoas o conheçam. Faz isso, Jesus. Queremos te entregar nossa vida hoje. Nós queremos honrar e amar ao Senhor. Nós queremos anunciar o Evangelho. Nós queremos ser discípulos maduros de Jesus Cristo, que servem ao Senhor servindo pessoas. Mas nós não queremos se limitar às quatro paredes dessa igreja. Nós queremos se engajar na renovação da cidade e do mundo. Nós queremos que o Senhor nos sopre, nos leve, a fim de que pessoas, lugares, ambientes possam te conhecer e assim glorificarem o teu santo e precioso nome. E é nesse lugar, Senhor, que nós vamos desfrutar de paz e prosperidade, porque o lugar em que o Senhor nos plantou também vai desfrutar disso, porque a partir do nosso testemunho, do nosso engajamento, pessoas vão ser transformadas, ambientes vão ser transformados, políticas vão ser transformadas a partir dos valores eternos do reino de Deus, até que um dia o Senhor volte para nos levar para casa, onde eu e meus irmãos vamos viver eternamente contigo, Senhor. É assim que oramos, gratos em teu nome. Amém.